E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Meu muito obrigado a você que está assistindo aí, nos dá a honra da sua audiência, quer seja no nosso programa inédito aos domingos, das 6 às 7 da noite, ou ainda nas 3 reprises diárias que nós temos. 2 horários alternativos durante o dia e um horário fixo, sempre a 1h da manhã, canal 25 da NET. Ou ainda você que está nos assistindo aí pelo canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo. Muito obrigado a você. Iniciando o nosso papo de hoje, nossos convidados, né? Eu estou recebendo aí com muito orgulho o escritor, ele é escultor, ele é artista plástico, ele é professor. Nós vamos falar muito sobre isso. Eu agradeço a sua presença aqui, Elvio Santiago. Obrigado. E estou recebendo na parte musical meu amigo de longa data, Leandro Barros. Leandro, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Robson. Prazer estar aqui. E sempre no início do nosso programa eu trago uma mensagem para você. A mensagem que eu escolhi hoje é essa daqui. Um casal muito jovem acabou se casando, ela muito bonita, ele muito bonito e eles se amavam muito. Só que existia uma preocupação deles, principalmente da mulher. Será que ele iria continuar a amá-la mesmo depois da velhice? Quando ela perdesse a beleza? Essa era uma das preocupações. Mas enfim, o tempo passou, 10, 15 anos de casamento, ainda um belo casal, só que um dia a casa onde eles moravam pegou fogo. E ele conseguiu salvar a sua mulher, conseguiu tirar a mulher de dentro da casa, só que infelizmente o seu rosto foi totalmente queimado. 80% do rosto foi queimado. Aquilo, para a mulher, era a morte praticamente. Ela acordou no hospital e queria saber como é que estava o seu rosto. Claro que estava todo enfaixado e ela chamou o marido. E a hora que ela chamou o marido chega perto dela e ela diz assim: meu amor, o que aconteceu comigo? Como é que está meu rosto? E ele diz assim: eu não sei, eu não posso mais enxergar. Eu perdi a visão junto com o fogo. Aquilo para a mulher, na mesma hora que foi ruim, foi triste por ter o marido sem visão, para ela foi um alívio. Por quê? Porque ela imaginava que ela estava muito feia. E assim, o marido não enxergando, ela não poderia ser vista por ele. E eles continuaram vivendo por muito tempo um amor em comum. Todos os lugares onde eles iam juntos, todo mundo dizia do seu amor, do amor em comum. E, é claro, o tempo foi passando, a mulher, já idosa, acabou adquirindo uma doença e faleceu. Já no velório da mulher, o marido muito desolado, as pessoas chegando do lado, chegando para o velório, e todos diziam a mesma coisa: poxa vida, vocês se amavam tanto, eu imagino a sua tristeza. E ele diz assim: eu também posso imaginar a minha tristeza. Mas tristeza maior seria para ela se ela soubesse esse tempo todo, depois do acidente, que eu não tinha perdido a visão, que eu enxergava perfeitamente. Eu só disse a ela que eu perdi a visão para que ela não ficasse preocupada com a sua beleza que se foi junto com o fogo. Eu enxergo perfeitamente. Aquilo foi um espanto para todo mundo, porque foi a maior demonstração de amor que alguém poderia dar a outra pessoa. A mensagem de hoje é especialmente para você que tem aí um coração de pedra. Espero que com essa mensagem você comece a enxergar a vida, comece a enxergar as pessoas que você ama de outra forma. É claro que aqui a nossa história fala de amor entre homem e mulher, mas eu digo no amor em geral, no amor entre pai e filho, entre mãe e filha, entre pais e filhos, entre amigos, enfim, todos os tipos de amor. Será que você ama realmente quem você diz que ama, ou é só da boca para fora? Será que você diz que ama enquanto você pode obter alguma coisa de retorno? Ou será que você ama incondicionalmente? Pensa nisso. Eu vou para um rápido intervalo comercial, já estou de volta aqui no Altos Papos, no canal 25 da NET. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí.
Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Já estamos de volta a Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Sempre no início do nosso programa também, muita gente me pergunta sobre essas mensagens que eu trago no início do nosso programa. Foi um quadro de muito sucesso no meu programa de rádio durante 15 anos na Rádio Cidade de Jundiaí. E eu compilei isso tudo em um livro que eu doei para 4 entidades. O livro é esse daqui, o livro Lições de Vida, que você pode encontrar nas 4 entidades que eu doei. A Marati, a Bem-TV, a Pai de Jundiaí, a Casa Transitória de Várzea Paulista. Qualquer uma dessas entidades, você encontra o livro e comprando o livro nessas entidades, você estará ajudando esta entidade. Toda a renda é revertida para a entidade, tá bom? Muito obrigado a você que já comprou e você que vai comprar, além de levar lindas mensagens para casa, tenho certeza que você vai estar ajudando quem precisa. Dando mais uma vez as boas-vindas ao meu convidado de hoje, Elvio Santiago. Elvio, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Obrigado a você, Robson, pelo convite. É sempre um prazer participar de programas de televisão, especialmente o seu. O início do nosso programa, a gente gosta de conhecer um pouco do nosso convidado. Conta um pouquinho onde foi a sua infância. Você nasceu em Jundiaí, de onde você é? Conta um pouco para o pessoal que está assistindo. Não, na realidade eu nasci em Bragança Paulista. Terra da linguiça? É, terra da linguiça. Por sinal, os meus irmãos eram os linguiceiros mais famosos de lá. É mesmo? É, a linguiça Rosária, que é do bar Rosário, meus irmãos eram donos daquilo lá. Eles que praticamente colocaram isso aí a nível nacional, entendeu? Você trabalhava com linguiça quando era criança? Então? Não. Não? Não. O meu primeiro trabalho foi vender banana na rua. Banana. Bom, linguiça e banana tem uma relação. É, tem. Parecidos, né? Só a cor que muda. Mas por que não? Por que não linguiça? Não, porque nessa época, ainda não, a linguiça nem fazia parte do folclore de Bragança. Certo. Você ficou em Bragança Paulista até quando? Eu vim para cá há 44 anos. Quer dizer, então vim para cá com 33 anos. 33 Bem anos? jovem ainda, casado com 2 filhas. A Cristiane tinha 2 anos e pouco, a Luciane tinha 7 meses. E na realidade... Conta um pouquinho só da sua infância para o pessoal saber. Pessoal, de repente tem alguém de Bragança assistindo. Inclusive eu tenho um livro que devo publicar dentro de algum tempo, chamado Tirando do Baú. O Tirando do Baú tem um subtítulo chamado Memórias de um Menino Quase Feliz. Conta a história do Silvio Santos. Conta a história... Não, do baú, não tem nada a ver, né? Conta a história do Elvio Santiago até mais ou menos os 12, 13 anos de idade. Mas por que eu escrevi isso aí? Memórias de uma criança, né? Eu escrevi as minhas memórias para crianças lerem. Se bem que os adultos leem também e gostam. E a ideia era mostrar a intimidade do autor, porque eu sou talvez o autor mais jundiaense, mais lido em Jundiaí, né? Só o Galinha Roxa, por exemplo, vendeu 6.000 exemplares em Jundiaí. 6.000 exemplares? Até hoje. Fora os outros, né? Entende? Então, eu tenho acesso praticamente a todas as escolas da região e tudo, né? E meus livros são muito adotados. A gente vai falar bastante sobre o seu livro, mas eu queria que você, insistindo ainda, para a gente conhecer um pouquinho de você. Então, você mudou para cá com 33 anos, foi morar em que bairro? Eu fui morar na Bela Vista. Bela Vista. Fui morar na Bela Vista, no Morrão da Vigorelli, lá no final. A Vigorelli funcionava naquela época ainda, né? Sim, funcionava. Eu vim lá, na realidade, para lecionar em Jundiaí.
E eu era professor de desenho e plástica e fui lecionar na Vila Rio Branco. Famosa educação artística? Não, antes da educação artística. Antes da educação artística? A educação artística veio depois, acho que uns 10 anos depois, talvez. Aí eu acabei fazendo também educação artística, fui fazer educação artística na Faculdade de Santa Marcelina, em São Paulo, e posteriormente eu fiz pedagogia na Universidade de Guarulhos. E trabalhei nesse ramo, lecionando desenho, geometria descritiva, história da arte, porque eu sou professor de história da arte também, e trabalhando nessa área durante 21 anos em Jundiaí. Tive aproximadamente 25 mil alunos, né? Agora, eu me considero mais jundiaense do que... Às vezes eu esqueço até que eu nasci em outra cidade. Eu tenho a impressão até que eu nasci em Jundiaí e o pessoal me registrou em outro lugar, entendeu? Você foi pouco para lá depois que veio para cá? Como? Você foi pouco para Bragança Paulista? Não, de vez em quando eu vou, minha família mora toda lá. Eu tinha 6 irmãos e todos moravam lá, a família é muito grande lá. A minha família tem 11 casas de comércio em Bragança. São comerciantes por natureza. Mas Jundiaí eu acabei me fixando aqui e eu gosto demais, a minha mulher adora Jundiaí, meus filhos também. Tive um filho jundiaense também, entendeu? Então, os netos são jundiaenses. Então, nós estamos enraizados aqui e não há razão, nenhuma razão para nós voltarmos para lá, não há razão nenhuma. Até porque Jundiaí é uma cidade maravilhosa e que me recebeu tão bem. Aqui eu consegui desenvolver minha carreira como artista plástico, que até então eu era amador, né? Só a partir de 1970 que eu me profissionalizo. Você falou que veio com 33 anos para cá para lecionar. Lecionar aonde? Eu fui lecionar numa escola chamada Doniro Ladeira, que era na Vila Rio Branco. Hoje é o Cecília Hollenberg, da Avenida Rio Branco, ao lado do Centro Esportivo. E lá exatamente. E lá eu fiquei aproximadamente 6, 7 anos. Depois eu saí, fui lecionar uma série de escolas, trabalhei numa série de escolas, umas 7, 8 escolas. E encerrei minha carreira trabalhando no Instituto de Educação. Trabalhei no Conde, Parnaíba, trabalhei na Ponte São João. E fui percorrendo, no Jundiainópolis, percorrendo uma série de escolas. E aí, depois que você lecionou desses lugares todos, o professor veio antes, depois, junto com isso, veio o artista plástico amador. A partir de quando que você começou a querer ganhar dinheiro com isso? Não, eu sempre lecionei e pintei ao mesmo tempo. Eu sempre lecionei e mantive ateliê, inclusive, de pintura. Eu mantive um ateliê na Rua Bela Vista durante 18 anos. Era uma garagem. E ali eu transformei num ateliê. A princípio era na minha casa, depois eu aluguei um espaço. E ali eu desenvolvi meu trabalho durante 18 anos. E nesse período, eu fiz uma série de exposições. Eu tenho aproximadamente 330 exposições. 330? Exposições em 58 anos. Inclusive fora do país? Sim, 32 internacionais. Conta um pouquinho para o pessoal, então. Em 1980, eu faço a minha primeira exposição internacional, que eu fiz na cidade de Vigo, na Espanha. Depois eu percorri a Europa inteira, que eu expus na Europa inteira. Como é que foi para chegar nisso, Elvio? Muita gente que está aí nos assistindo, acho que tem até esse dom, pinta, mas não tem ideia como é que faz. Como é que foi para você chegar aí? Você recebeu um convite ou você foi atrás? Olha, convites, ir atrás, abria picadas com uma foice, né? E machado, né? É uma coisa maluca, né? Porque, na realidade, aquela ideia romântica do artista plástico é só nos livros, nos contos e assim por diante, né? É uma profissão difícil, complicada, que nem todo mundo consegue fazer isso, né? Todo mundo é muito difícil. De repente, uma galeria de Paris convidava você para expor. A não ser que você vá lá e pague para fazer isso, né? Tem um pessoal, tem isso também? Tem um pessoal que paga e tal, mas eu não, eu sempre fui convidado. Então, é um trabalho assim, longo, demorado, um negócio trabalhoso, entendeu? Você conseguir fazer uma carreira como artista. Essa de Vigo você foi convidado? Como? Como é que surgiu o convite? Essa de Vigo, você falou que você só recebeu o convite. Não, a de Vigo foi através de uns parentes, porque eu ainda tenho parentes na Espanha, entendeu? E um primo veio da Espanha para cá e, no fim, ele viu o meu trabalho e disse: você não quer fazer uma exposição
lá na Espanha. Eu falei, quero. Então eu vou arranjar um espaço lá para você. E me conseguiu uma galeria de um clube maravilhoso chamado Clube Náutico, em Vigo. E lá eu fiz a primeira exposição. E depois as coisas vão acontecendo. Foi bem ou não? Você se lembra? Foi muito bem. Foi bem? Todas as exposições fora foram muito bem. Aí há uma sucessão de fatos. Aí depois eu fiz uma nova exposição numa galeria da Caixa Econômica da Galícia. E lá eu conheci um cidadão, no dia da inauguração apareceu um cidadão chamado Flávio Macieira. E apareceu lá, tal, gostou das minhas obras e comprou 3 obras. Ele era um brasileiro e ele era nada mais, nada menos do que um cônsul do Brasil na cidade de Vigo. E ele me convidou para tomar um café com ele no dia seguinte, eu fui até lá, batemos um papo, era um rapaz assim, moço como você. Bonito. E batemos um papo. Bonito ou não? Igual eu, assim? Não, é bonito como você. Ah, é? Então, o que aconteceu é que começamos uma amizade, houve uma empatia muito grande e tal. E ele, na realidade, havia sido transferido para Barcelona. Estava se transferindo para Barcelona como vice-cônsul de Barcelona. E Barcelona já é um grande centro, com grande capacidade de divulgação de arte e tudo, né? Então ele me manda uma carta depois disso, me convidando para fazer uma exposição em Barcelona. Aí eu, a seguinte, fui para Barcelona, entendeu? Fiquei hospedado na casa dele. E assim foram surgindo as exposições, entendeu? Bom, a gente vai falar mais sobre isso. Eu estou recebendo o Leandro Barros, meu amigo Leandro Barros, na parte musical. Eu vou deixar para o Elvio aqui contar como é que é a inspiração. 12 mil telas. Como é que surge a inspiração para isso ou vira meio que automático? Já já a gente vai falar sobre isso. Leandro Barros, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, viu? Bacana. Leandro, conta um pouquinho para o pessoal de casa aí, de onde você é, onde você nasceu, você veio para Jundiaí, você mora aqui? Então, nasci aqui, né? Minha família morava no Jardim do Lago. Tinham casa lá. Aí meu pai foi trabalhar em Cajamar. Nós estamos lá até hoje lá. Você mora em Cajamar hoje? Cajamar hoje. Mas sua vida musical é só em Jundiaí, né? Então, na verdade eu estou tentando vir para cá já faz algum tempo, né? Acho que esse ano ou o outro já vem para cá, porque a minha vida praticamente tá hoje aqui, né? Hoje você vive não, de música ou não? Só de música. Como é que é isso? Como é que você decidiu, a partir de que momento você decidiu viver de música? Então, foi assim, eu comecei na música com 5 anos de idade, assim. Eu era muito jovem, com 5 anos. Violão, era louco por causa de violão, né? O meu Tinha pai... que ser cavaquinho, então, com 5 anos, né? Pior que era por aí, que o violão era bem maior. Não sou nem grande hoje ainda, né? Aí o meu pai, ele era músico, né? Não sei se você sabe. Ele tocava no Jazz Band, daqui de Jundiaí, que teve durante muitos anos, né? Então, qual é o nome dele? Era Louro, chamado de Louro. Lourival. Faleceu faz 7 pessoal que está assistindo, anos. com certeza deve conhecer. Até hoje eu falo dele, a turma lembra dele, conheceu muito bem ele. Então ele ia nos bailes, eu ia junto, né? E ele, nossa, era louco por causa de música. Mas eu percebi que ele era meio travado. Toda vez que alguém me chamava para tocar numa banda, ele cortava, ele não queria, eu não entendia por quê, né? Pô, se ele toca e tudo, por que eu não posso tocar também? Aí depois eu fui vendo que na época dele as coisas eram difíceis também, né? Então ele não conseguiu se viver assim só da música. Então eu percebo que ele não queria que a gente também passasse pela mesma coisa que ele passou, né? E eu percebi isso. Aí comecei a analisar por que não tinha dado certo. Já que a banda que eles tocavam era ótima banda, né? E era moleque ainda, ele tinha 13 anos, já tocava numa outra banda chamado Biel Boys. Os mais antigos devem de lembrar. Tinha os Marvelous aqui, então eles faziam essa troca, né, entre Jundiaí, Cajamar e Perus. Tinha muito isso nos bailes, essa troca, né? Aí eu comecei a perceber porque eles não insistiram, entendeu? Não? Acho que durante um tempo tentaram, não deu certo, aí casa, tem filho, as contas chegam, e o cara, pô, vou vir da música só não vai dar, né? Embora ainda hoje não seja fácil. Então eu comecei a ver tudo isso daí. Aí depois de casado, né? Na época eu tava tinha filho até, deu uma loucura, sei lá o que foi, uma inspiração, dava aula já de música, né? O que eu ganhava só de sábado, dando aula em grupos de 30,
pessoas, tinha 120 alunos. Era mais do que na empresa de mecânico ralando no mês inteiro. Aí isso foi me chamando a atenção, aí cheguei na empresa que eu... A minha dúvida é o seguinte, será que você ganhava bem dando aula ou você ganhava mal como metalúrgico? Olha, mecânico de manutenção não ganha tão mal, né? Nunca ganhou mal assim. Tinha cesta básica, convênio médico, tudo certinho. Aí quando eu cheguei no patrão, né, falei, pô, para melhorar, tal, cara, daqui 2 anos a gente conversa. Aí eu falei, alguma coisa errada tem, né? E eu tô tão bem na música, todo mundo fala, pô, segue, segue. Aí eu falei... Você seguiu? Eu segui. Aí fiz um acordo, tentaram me roubar ainda os 40%. Não, eu te mando embora, mas você me devolve 20%. Aquelas coisas de ridículo, né? E eu não dei, não, pra ser bem franco, eu peguei os 40% e ele falou pra mim uma coisa que me marcou muito. Falou assim, olha, a tua vaga tá aqui, daqui 3 meses você volta. Você é um sonhador, você tá ficando louco. Você não vai conseguir. Ainda mais aqui no Brasil, que eu já viajei o mundo inteiro e tal. E as portas estão abertas, você sempre trabalhou certinho. Ele tinha certeza que você ia dar com os burros na água. Pela estatística, né? E Deus abençoou assim de uma forma grande. As aulas foram dando certo cada vez mais. Aí comprei um sonzinho na época, né? O primeiro som. Como todo mundo músico passa por isso, é enganado, né? Ou por vendedor, ou por outro músico que tem aquele som lá que ele quer trocar o dele, porque já não serve para quase mais nada, ele quer comprar um novo. Aí você acha que o cara está tentando te ajudar, o que o cara faz? Te vende por o preço do novo, você não sabe. Vamos fazer o seguinte, esse papo tá bom, mas a gente tem que encerrar esse bloco aqui. Eu queria que você escolhesse uma música para encerrar esse bloco. Já vai então. Vamos lá. Beleza. Vale-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou ou morreu do pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou ou morreu do pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. Altos Papos volta já. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca. Os melhores vinhos, carnes, peixes. A pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho. Cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta a Altos Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25 da NET. Você que está chegando agora, meu muito obrigado pela sua audiência. Fica tranquilo, você perdeu aí o primeiro bloco, que é curtinho, a apresentação. O segundo bloco a gente conversou já com os nossos convidados, mas fique tranquilo, viu? Fique tranquilo, porque nós temos aí as reprises durante toda a semana no canal 25, 2 reprises durante o dia e uma sempre em horário fixo a 1h da manhã, e ainda o meu canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo, tá bom? Então fica
tranquilo. Vou voltar aqui com o Leandro, ele estava empolgado nessa história. Queria que você contasse então, Leandro, depois disso você chegou a encontrar com aquele patrão que falou que você não ia conseguir viver só de música? Encontrei. Aí ele ficou super feliz, né? Da primeira vez, tal, elogiou. E ainda falou, ó, se precisar, tá, né? Pode voltar, tal. Aí Insistiu ainda, né? Aí ele sumiu, vi que ele nunca mais tinha visto, tal. Faliu a firma dele, infelizmente. Né? Então, ele foi pedir emprego para você ou não? Para você ver que se eu tivesse lá, eu estava desempregado também. Foi né? pedir emprego lá? Então, quem sabe um dia emprego ele, não, zoeira, né? Mas espero que ele esteja bem também. Joia. Como é que você decidiu o seu estilo? Então, eu comecei cantando sertanejo de música raiz, né? Na época era o auge, né? E a MPB fui pegando assim, ouvindo outros músicos, né? Aí eu vi assim, que meu pai dava aula, ele me ensinava, mas tudo coisas que ele viveu, né? Era legal tudo. Mas chegou num ponto que eu queria mais, né? Aí comecei a ver que outras pessoas tocavam também. Aí comecei a ver que MPB por aqui sempre não era tão... não tinha muita música assim, né? Só mais Jovem Guarda, naquela época era mais isso, né? Aí eu comecei a participar de festivais de música, de MPB com outros músicos. Aí comecei a ver como era bonito, era gostoso de ouvir aquilo, era difícil também ao mesmo tempo. Aí eu fui estudando, e a gente era bem pobre, né? Difícil, Gato Preto, onde a gente morava. Então eu falo sempre, gente, quer fazer tem que ter sonho, tem que acreditar, mas tem que trabalhar. Então eu carpia quintal dos vizinhos, tinha horta, a gente plantava, sabe? Eu vendia. Aí eu vinha todo sábado estudar música na banda São João Batista, que deve ter até hoje aula ainda, né? Então não pagava, mas a gente tinha que vir, pagar o ônibus. Então, eu falei, é um esforço que para mim valeu a pena, né? E eu não imaginava que hoje eu fosse ver de música. Porque até o meu próprio pai falou que não dava certo, porque que ele achou uma loucura quando eu peguei e fui ver de música, fiz acordo na empresa e quase bateu em mim. Seu pai né? tocava o quê? Contrabaixo, violão, cavaquinho. Tudo que tinha corda. Chorar muito bom mesmo. Ah. E eu também não sei por que ele parou assim, né? Não, a minha pergunta era isso porque se ele tocava violão e tocava tão bem assim, por que você teve que fazer aula fora? Ele não queria te ensinar isso? O estilo ele tinha medo dele que você era fosse... outro, né? Não, o estilo dele não era muito de MPB, e eu queria isso pra mim, né? Mas foi dando tudo certo. Mas depois ele viu que foi até legal. A primeiro momento eu fiquei triste com ele. Pô, como é que meu pai não vai me apoiar? Eu achava que ele era o primeiro que ia, né? Você é louco, cara. Vai trabalhar numa empresa. Talvez você não estava entendendo. Era um apoio não deixar você ser músico. Talvez. Já era um apoio, né? Aí depois de alguns anos, eu fui tocando aqui e ali. Aí ele começou a me dar dicas de música. Falou, Leandro, quando você vai... para de cantar tudo que essa molecada canta hoje. Vai tocar num bar? Tem muita música nova já. Então muita gente já faz isso. Pega músicas antigas. Cartola, Bento de Paula. Começou a citar músicas. Por quê? É um outro público que você vai conseguir cantar para eles e sobreviver, e você vai ganhar dinheiro. Porque bar é ruim, essa que é a verdade, né? Não, mas talvez eu pense diferente disso. Eu sou frequentador de bar, né? Então, eu imagino que em bar você tem que tocar de tudo, em vez de tocar só um estilo. Você tem que... Justamente, mas imagina ele você está querendo tocar então, MPB, sobe um lepo-lepo lá, né? Como é que fica? Então, mas ele estava certo nesse ponto de vista. Você tem que tocar o máximo de músicas, né? Mas aí, porque eu só pegava música jovem. Quer dizer, você toca tudo, entendeu? E músicas diferentes também. Também. Então, entendi. acho que ele falou assim, você tem que ter. O cara pediu, você não sabe na hora, você pega, marca o papelzinho, tira a música. Se não sabe aquela música, mas sabe outra do mesmo cara, canta a música pro cara. Tratar bem sempre, né? Então, acho que isso é importante. Então tá bom, vou voltar aqui com o meu convidado, o Elvio Santiago. Ele falou na primeira parte, falou um pouquinho da sua infância em Bragança Paulista. Com 33 anos veio lecionar em Jundiaí e logo em seguida já se envolveu aí com as artes plásticas, né? Já expôs as suas obras no mundo inteiro. E ele me contou algo que me deixou estarrecido. 12 mil telas você chegou a pintar. Como é que é isso, Elvio? Você precisa de inspiração para isso ou chega uma hora que é automático? Eu vou pintar agora. Das 8 às 10 eu vou pintar. Como é que é isso para você? Você tem que ter inspiração ou qualquer momento que você senta vem a inspiração? No começo é muito difícil, mas depois que você pega você treina seu cérebro. Acontece que é o seguinte, que o artista
tanto o artista plástico quanto o músico e tal, eles trabalham os dois lados do cérebro, entendeu? Por exemplo, a pessoa que é técnica trabalha só com um lado do cérebro. O artista trabalha com os dois lados. E a princípio não era tão fácil, né? Mas hoje, por exemplo, eu boto 10 telas assim, eu desenho, eu esboço 10 telas. 10 diferentes. Todas diferentes, dentro da mesma temática e tudo. E já não fica uma fotografia na sua cabeça de algo que você já Fica, fez? fica, Vamos fazer porque- um pouquinho igual? É. Fica porque, na realidade, isso é o que nós chamamos de estilo. Estilo. Estilo não confundir com escola. Escola é uma coisa, estilo é outra. Estilo é aquilo que você tem de próprio, dentro de si. A sua maneira de cantar, por exemplo, a maneira dele de cantar é o estilo dele. Ele canta bossa nova, que é a escola. Entendeu? Mas ele pode cantar bossa nova no estilo dele, dando uma floreada. Então ele tem o estilo dele. Eu sou um surrealista, a minha escola, que tem um estilo, é o Santiago. Aquilo que caracteriza a minha obra. Se eu olho lá e falo, isso aqui é um Elvis Santiago, isso aqui é um hino, isso aqui é um Pedro Sabiá. Entendeu? Há uma diferença entre cada um e todos são surrealistas. Sim. Todos pertencem à mesma escola, mas cada um tem seu estilo. E ele falava sobre os primórdios da iniciação dele. E eu me recordava que do meu pai eu tive a mesma experiência que ele. Porque quando eu tinha 14 anos eu pintei a primeira tela de um tio meu, que era muito rico, fazendeiro lá do lado de Cafelândia, que deixou uma quantia embaixo do meu travesseiro, depois de uma passagem lá pela minha casa. E eu fui à papelaria, à livraria, comprei tintas, telas, pincéis e tal, e comecei a pintar sozinho. E o meu pai, logicamente, encontrou, depois de eu ter pintado 3 ou 4 telas, e com a mão na cintura assim, falou, o que você pretende com isso? Eu disse, eu quero ser pintor. Ele disse, isso é profissão de bêbados. Foi a primeira experiência que eu tive. Mais ou menos o patrão dele falou, você vai morrer de fome de música. Bom, e logicamente ele morreu muito cedo, morreu dali 2 anos, ele morreu. Depois de 2 anos? 2 anos. Tinha 16 depois, anos. E mamãe viveu 93. Durante os 14 aos 16 anos, você chegou a pintar de novo? Pintei alguma ou coisa, você ficou mas um não pouco era muito- ressabiado com o seu pai? Fiquei, na realidade, eu tive 3 momentos muito difíceis da minha vida. Um deles foi com o meu pai fazendo esse bullying comigo, né, me podando. É um termo novo, né? E logicamente foi um desafio para mim, foi um grande desafio. Mamãe viveu 93 anos e foi a pelo menos 2 dúzias de exposições minhas. E toda a exposição que ela ia, ela dizia assim, que pena que seu pai não está vivo para ver no artista que você se transformou. E logicamente eu não bebo, não fumo e não jogo, entendeu? Eu sou um artista que não... Tem muita gente que bebe, fuma e joga e não é artista. Que é um também. pouco diferente dos outros artistas que são conhecidos no mundo, né? Não, inclusive o grupo que eu pertencia, nós éramos 11, chamado 11 Caminhos, na década de 80. Eu acho que um só deles fumava, 10 não fumavam, entendeu? Então há uma mística em torno disso, achando que a pessoa tem que usar coisas estranhas. Talvez pelos artistas que nós temos na história, né? Eu assisti um filme, não sei se você chegou a assistir, se não chegou, eu até indico esse filme para você, chama Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. É sensacional, porque ele consegue, numa época atual, um escritor, né, um roteirista de Hollywood, que consegue conviver com os artistas da época, Picasso, entre outros aí, né? E você vê que eles vivem na esbórnia, né? Bebendo com prostitutas e tudo mais, gastando dinheiro, fumando bastante. Talvez esse seja o estereótipo dos artistas que nós temos. Né? Acontece o seguinte também, quando você vai fazer um filme, você carrega um pouco nas cenas também, né? Nem tudo é tão evidente assim, né? Bom, mas na realidade eu acabei não bebendo, não fumando, nada disso, né? E produzindo bastante. Só que eu fui produzir depois quando eu vim para Jundiaí, com 30 e poucos anos. Eu fui um período assim, produzia muito pouco e tal, entende? De uma maneira amadorística e tal. E eu era, inclusive, impressionista no começo. Eu só vou produzir bastante, é uma produção rica, quando eu faço uma adesão ao surrealismo. Aliás, isso é uma coisa muito interessante. Jundiaí tem uma escola surrealista, que ainda não foi
Isso não foi levantado como história, que eu ainda pretendo levantar. Jundiaí tem uma escola surrealista, tem uma quantidade surrealista muito interessante, que ainda ainda ninguém se apercebeu. Os surrealistas de Jundiaí, eles se juntam? Logicamente Vocês capitaneados pelo nosso amigo Inos, que veio primeiro para cá e praticamente criou uma escola, né, de surrealistas. Então, a mamãe falava assim, que pena que ele não esteja aqui para ver o seu trabalho e tal, né? E foi assim, o segundo repto foi do meu professor de português, entendeu? Eu estava já no colegial e numa chamada oral, as famosas chamadas orais, né? Ele pediu o tempo de um verbo e eu disse para ele que não sabia. Eu não sabia mesmo. E ele disse assim, moço, você nunca vai ser nada na vida porque não sabe verbos. E, logicamente, eu me transformei num escritor, tenho 20 livros escritos, e ele não escreveu nenhum. Essa foi mais ou menos o patrão dele. O patrão dele que faliu, falindo, né? Vou fazer o seguinte, escritor eu quero deixar para o terceiro bloco, que a gente vai falar bastante dos seus livros ainda. E eu queria que o Leandro encerrasse esse nosso segundo bloco aqui com música. O que você escolheu? Aproveitando, então, uma forma até de homenagear os nossos pais, né? Naquela mesa, Sérgio Bittencourt. Vamos lá. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu quase sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse como dói a vida, essa vida tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Altos Papos volta já. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca. Os melhores vinhos, carnes, peixes. A pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho. Cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta a Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Obrigado a você que está nos assistindo aí. Estou recebendo hoje aqui o meu convidado especial, Elvio Santiago, e na parte musical, meu amigo Leandro Barros. E eu conversava aqui no intervalo com o Leandro. O Leandro, ele tem uma particularidade, que não sei se você já percebeu aí em casa, porque ele melhorou bastante. O Leandro é gago, né, Leandro? Verdade, sempre fui gago. Ah. Mas era muito pior, hoje eu falo bem. É verdade, você está falando bem aqui, né? É um charme que eu tenho, então. Um charme. Eu comentava aqui que eu tive a oportunidade de conhecer o Nelson Gonçalves, e ele era muito gago, né? O ruim de você conversar com o gago é que você, conversando com o gago, você também fica gago. E às vezes é ruim que as pessoas querem
Você fala algo, eu tomo, né? Você quer começa completar, a falar, né? quer completar sempre, né? É. Mas é aí que eu falo, você tem que ter o quê? Calma, né? Porque sarro todo mundo tira de alguma coisa ou de outra, sempre vai ter, né? Mas se você, né, souber levar, de boa, tal, brinca junto, a pessoa até para também, né? Só que tem um detalhe, né? Tem muita gente que sabe disso, mas muita gente não sabe também. O gago, quando canta, não é gago, né? Verdade. E canta muito bem. E canta muito bem, quer dizer, tá aí a demonstração. Aliás, se não cantasse bem, não estaria aqui, né? Porque o Altos Papos tem por objetivo trazer os nossos artistas da região, mas tem que ser artista bom, não é qualquer um, né? E o Leandro é um deles, eu tive a oportunidade de conhecer na noite, né, Leandro? E a gente já é amigo faz tempo. Aliás, eu fazia show de stand-up num lugar onde o Leandro tocava, né? Fico muito feliz com isso. E como é que é isso? Você já era gago quando era criança e mesmo sendo gago você quis ser cantor? Então, eu nasci bem gago mesmo, né? A minha vida nunca foi muito fácil, assim. Desafio sempre. Minha coluna também era muito torta. Nossa, tive que fazer 11 anos de fisioterapia, natação. Hoje eu não tenho nada. Então, foi um desafio, né, atrás do outro. E eu vi que ser gago realmente era chato, né? Todo mundo tirava sarro e tal. Só que eu nunca liguei e tal. E eu vi que não tinha jeito. Assim, você tem que pegar de frente, enfrentar, ir lá e você fazer. Então, não importa, é o conselho que eu dou. Pode tirar sarro. Mas o que você fez? Você chegou a fazer? Fono, né? Mas o que eu mais fiz mesmo foi se autocriticar também, de certa forma. Porque eu estou falando errado, gago, por que eu estou, né? Você vai lá, pensa, vai com mais calma, né? Mas tem uma outra coisa também. O gago, quando fica nervoso, fica mais gago, né? Então, mas tem dia, eu confesso que eu posso estar bem, mas, sei lá, se é subconsciente, eu posso tentar falar bem, mas aquele dia eu falo, nossa, cara, você vai ver o verdadeiro gago. Diz que é ruim você brigar com o gago, né? Porque quando ele fica nervoso, fica mais gago, aí a briga não termina nunca, né? Porque até ele xingar você... Eu ouvi falar que quando... Demora muito. Eu ouvi falar que briga de gago, você sempre perde, né? Porque o cara bate bem, né? É verdade. Talvez ele desconta tudo que... Pode ser isso também. Mas é uma, sei lá, zoeira mesmo, né? Eu hoje nem me considero tão gago assim. Não é. Melhorou pouquinho bastante. só. Melhorou bastante. Você estava falando também que você faz a seleção de acordo de onde você toca, né? Então, voltando àquilo que o meu pai falou para mim, eu comecei a perceber isso. É que nem você falou, mas Lepo-Lepo, posso até fazer uma versão, aí tentar, mas não é a minha cara, onde eu toco, João né? Gilberto, será que... Como é que sairia João Gilberto tocando Lepo-Lepo? Não vou tentar, pelo amor de Deus. Nem a letra do Lepo-Lepo eu sei. Né? Mas eu digo assim, o repertório é engraçado. Esse dia eu estava tocando numa casa grande aqui e tal, e as crianças começaram... Eu gosto muito também de crianças, elas me adoram também. Chega perto. Aí você começa músicas infantis. Daqui a pouco eu vi, eles estavam pegando cadeiras, fizeram umas 10, 12 crianças assim, ó. Estavam cantando para eles. Aí todo mundo falou assim, nossa, que legal isso, Virou show né? infantil. Virou show infantil. Aí, O Xuxa. mas é bom isso, porque o pai fica legal, todo mundo gosta. Aí tem uma pessoa de mais idade, você, Cartola, Ataúfo Alves. Então eu pesquiso muito isso. O que você faz de Cartola? Faz um pedacinho do Cartola aí. Bate outra vez, com esperança no meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim. De outros. Então você vai fazendo, você vai tendo que pegar isso daí. Aí eu fui percebendo que o público gosta e ele interage com você. Então, tem uma linha mais pop. Você pega um Djavan, as músicas mais novas, Jorge Versilo, Jota Quest, essas coisas assim pop. Então você tem que mudar muito isso. E hoje eu percebo que as casas, por exemplo, estão dando mais importância para isso também, do que aquele músico que tem aquele pensamento ainda. Eu toco só bossa nova, eu sou o melhor do mundo. Então, logo vão passar fome. Vocês têm que se atualizarem, porque se não se atualizar, porque os donos das casas já estão percebendo isso. Então, é um conselho que eu dou da minha parte. Chega de preconceito até musical, né? Para que isso, né, Alves? Verdade. Vou voltar aqui com meu amigo Elvio Santiago. A gente falou um pouquinho da infância do Elvio, quando ele veio para cá aos 33 anos. Está em Jundiaí desde os 33 anos. Falamos do artista plástico, que já tem aí obras no mundo inteiro. Chegou a pintar 12 mil telas, que é uma coisa muito difícil. Falou sobre isso, falou sobre o seu estilo, que é o impressionismo. Comecei como impressionista, né? Começou como impressionista e depois Mas passou... Picasso pintou 40 mil, olha, viu? 40 mil? Acontece o seguinte, que
a obra é rara, porque no mundo existem 100 mil museus. Então, muitos museus do mundo nunca terão um Picasso. Porque não tem obra para isso. Não tem obra para isso. 40 mil parece muito, mas para o universo não é nada. É um mínimo, entendeu? E o seu estilo que o tornou famoso? Hoje eu sou um surrealista. Surrealista. Chamado surrealista lírico. Que é o estilo do Picasso, que é o estilo... Não, o dele é um surrealismo mais clássico. Clássico. O meu é lírico, é uma coisa mais suave, menos agressiva. O meu é mais poético. Vou fazer uma pergunta para você, não sei se você tem a resposta, mas como é que você identifica o valor de um quadro? Seu, por exemplo. Então, o valor de um quadro está muito ligado ao mercado. Isso é complicado dizer isso, porque as pessoas normalmente, principalmente os amadores, colocam o valor de um quadro com um valor sentimental, entendeu? Então, isso aqui foi da minha mãe, foi do meu pai, foi a minha avó que pintou e tal, então tem um sentimentalismo envolvendo isso, um interesse mais romântico do que realmente de mercado. O que dita o valor de uma obra de artes plásticas é o mercado. É a lei da oferta e da procura ainda. Entendeu? Você não está vendendo nada, aquele quadro que você estava pedindo 15 mil, vai por 1.500, está tudo certo. Vai por R$200. É. Por isso que os amadores não conseguem Quando você tiver um por R$200 lá, eu vou lá comprar. Então o que acontece? Na medida em que você trabalha com mais galerias, que mais colecionadores adquirem seu trabalho, logicamente é uma procura maior. Então o mercado reage no sentido de oferta e procura. Entendeu? Você tem uma preocupação de ter um documento dizendo que aquela obra sua é original? Tenho, inclusive de uns tempos para cá, de 20 anos para cá, a maioria das minhas obras estão com um certificado atrás, entendeu? Existe um certificado. E às vezes há pessoas que têm obras minhas mais antigas, de 30, 40 anos, e me procuram, às vezes para um restauro, para uma limpeza da obra e tal, porque eu faço restauro também. Aí eu emito um certificado, falando que eu mexi na obra e que aquela obra é minha, autêntica e está em perfeito estado e tal, entendeu? Isso é como alguém trazer um livro para você e pedir para autografar, né? Você autografa, o livro é seu, você autografa. Muito bacana. Agora vamos entrar numa outra área sua, numa área que você também está fazendo muito sucesso, que é escritor. Você disse aí que tinha um professor que falou para você que você não sabia conjugar verbo, então você não ia ser ninguém na vida. Não ia ser nada na vida. E você já escreveu 20 livros e ele nenhum. Né? Não. Fala para mim um pouquinho desses livros que estão na sua mão. Desde o início do nosso programa está aí, então ele vai me xingar depois que acabar o programa, mas deixei para o final porque é algo mais atual, né, do Elmo Santiago. Tanto é que hoje eu só pinto sob encomenda. Você juntou o artista plástico com o escrever, ou seja, você tem gravuras e escreve esse livro com as gravuras no livro, é isso? Não, na realidade aconteceu o seguinte, eu fazia ilustrações de livros. Como eu era artista plástico, desenhista, eu fazia capas de livros, ilustrações para livros, para autores inclusive conhecidos, tipo Douglas Tufano, Douglas Mondo, Adelino Brandão, Mauro Vaz de Lima, uma série de Douglas Tufano que esteve aqui já, né? Escritores. Você aí nesse lugar. Eu tenho 2 livros autografados por ele, prefaciados por ele. É um grande amigo. Então, eu trabalhava nessa área, nessa periferia, que congrega os escritores, que é a parte de ilustração, de capa e tal, né? Até que um dia, conversando com o Mauro Vaz de Lima, eu mostrei para ele algumas poesias e crônicas. E ele me incentivou a publicar aquilo. E eu acabei publicando o meu primeiro livro, que chama-se Filmes Sem Cortes. É o único livro que não está aqui, inclusive. Filmes Sem Cortes. Não, é esse aqui. E esse livro... Vamos ver se a gente consegue... Esse livro é o primeiro mostrar livro. Aí. Só que a edição não era assim, a primeira edição. Essa aqui já é a terceira edição dele. A primeira edição era de um livro feito artisticamente. Dentro, inclusive, tinha 4 gravuras assinadas, datadas por mim. As pessoas compravam muito em função da gravura. Arrancavam a gravura do livro e colocavam na parede. Entendeu? Eram obras de arte. E para surpresa minha e do resto das pessoas envolvidas, eu fiz 750 exemplares e vendeu em 6 meses. Poesia não vende, crônica não vende,
E vendeu assim, num tapa, a coisa foi rápido, né? Aí, conversando com o Douglas... Esse foi o primeiro, então? Esse foi o primeiro. Conversando com o Douglas Tufano, ele me incentivou, eu tinha uma série de contos também, me incentivou a escrever esse livro chamado Contos de Elvis Santiago, que é prefaciado por ele. E também foi muito bem, já está na 3ª edição. Esses contos versam sobre o quê? Vários assuntos. Vários assuntos? Vários assuntos. Eles têm assuntos, por exemplo, de viagens minhas internacionais, de coisas que aconteceram na minha infância. A temática... Aquele Mesa 5 está nesse daí? A Mesa 5 está aqui. A Mesa 5 é a mesa do meu bar do meu pai. Entendeu? É uma mesa que fica encantada. Ela é encantada. E quem senta naquela mesa, a vida fica transformada. É um negócio muito maluco. Bom, aí o que aconteceu? Aí o Douglas também me incentivou a escrever para crianças. Ele disse assim, você tem uma tendência para escrever para criança. E eu escrevi uma história, que eu escrevi em 2 horas, chamada A Galinha Roxa Quadrada. Esse é o meu 3º livro. A Galinha Roxa Quadrada. A Galinha Quadrada. Roxa e Quadrada. Entendeu? Da onde veio isso aí, Elvio? Isso Galinha veio... roxa já é esquisito, e quadrada ainda, quer dizer, você deixa... Isso aí veio de um desenho de uma sobrinha, que hoje é psicóloga lá em Bragança. Ela, na escola, desenhou uma galinha roxa quadrada. E simplesmente eu vi o desenho. E 20 anos depois eu resolvi escrever a história daquela galinha. Entendeu? E eu escrevo uma história de uma menina chamada Laurinha, já não é mais ela é Deires, e Laurinha é minha neta. E minha neta vira a heroína da história. Entendeu? Meus netos são os heróis da história. E onde você coloca esses livros? Você leva para as escolas ou precisa comprar? Não, as escolas adotam. As escolas adotam. Eu só faço com adoção, né? E as livrarias, papelarias da região, quase todas elas vendem. Até as bancas têm. Até nas bancas tem meu trabalho. DVD, por exemplo, tem nas bancas e tal, né? E aí o que aconteceu? A Galinha Roxa Quadrada foi um estouro. Foi o meu best-seller, quer dizer, estourou e todo mundo queria, ficou empolgado, né? Isso há 12 anos atrás. Depois apareceram outras galinhas me imitando. Hoje tem a galinha pintadinha. Exatamente. Bom, aí o que aconteceu, na realidade? Aconteceu que eles lançaram DVD e saíram na frente. Eu trabalhava com CD, porque na realidade o livro tem dentro um CD. A história contada e cantada. Porque o meu filho, que era meu parceiro nisso aqui, era músico. Ele faleceu há 9 anos. E ele era meu parceiro nisso aqui. Então, nos dois primeiros... Você juntou os dois, a sua arte de escrever com a música. Ele fazia a letra e fazia a música, e arranjo e tal, cantava, tocava, fazia tudo. Bom, aí no 3º livro, que é depois vem As Aventuras de Roxinho. Roxinho é o filho da Galinha Roxa Quadrada. É um pintinho. É um pintinho que nasce de um cubinho roxo. A criançada fica encantada com isso aqui, né? E é bom que tenha continuação. Né? É lógico, é continuação. Depois disto vem o Tonho Pé com Tênis, Pé Sem Tênis. Esse, no momento, é o mais adotado. Por quê? Porque ele fala de ecologia, bullying e futebol. É um livro que trata de futebol. É esse que você está sendo chamado nas escolas para conversar com os alunos. Exatamente. Como é que é esse trabalho? Conta um pouquinho para o pessoal de casa. Então eu trabalho da seguinte forma. Eu trabalho com moças, atrizes profissionais. No momento eu tenho 2. Trabalham comigo contando histórias nas escolas. E eu tenho um teatrinho todo em miniatura, entendeu? A gente leva som, canta, dança e faz um trabalho com as crianças de envolvimento com o livro. São projetos, são 2 projetos que nós temos. Um deles envolve crianças menores, com contação de história, certo? E o projeto para os maiores, que já são contos, crônicas desse tipo, eu faço palestras, que já é o pessoal mais, já não é tão infantil, é um livro juvenil. Então, jovens, exatamente. Então eu tenho livros juvenis, os livros juvenis eu faço palestras, que podem variar de processo criativo em artes plásticas e literatura, que eu mostro a eles como é que se dá o processo criativo, e pode ser, por exemplo,
uma palestra sobre bullying de futebol, ou outras, de repente, como se constrói um conto, entendeu? Então isso é levado para o professor de literatura, de português. E passa para os alunos. O pessoal que está assistindo em casa, a gente está chegando já no final do nosso programa, queria que você passasse os seus contatos para quem, de repente, tem um professor ou tem um diretor assistindo. Como é que faz para entrar em contato com você, Elvio, para você levar isso para as escolas? Eu tenho dois sites, um deles que é o Elvio Santiago, www.elviosantiago.net.br. elviosantiago.com.net.br. elviosantiago.net.com.br. Então, elviosantiago.net.br. Exatamente. E tem um outro que é uma loja virtual. Eu vendo para o Brasil inteiro. Chamado elviosantiago.com.br. Essa é uma loja virtual. E lá tem contato também. Virtual. Agora, o ano passado eu firmei contrato com a Europa Kids. A Europa Kids é a que lançou a Galinha Pitadinha, o Patati Patatá, o Espirretinho e tal. Certo. Eu fiz um contrato com ele de 10 anos para distribuição no Brasil inteiro. Então hoje você encontra, por exemplo, o DVD da Galinha Roxa Quadrada no Brasil inteiro. Então tem loja americana, Submarino. Quem quiser então, só procurar. A gente está chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Mas deu para a gente falar bastante aí sobre os livros também, falar sobre a sua carreira. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, óbvio. E é um prazer muito grande ter você aqui no Altos Papos, enriquecendo o Altos Papos com as suas histórias, com a sua vivência. Muito obrigado por ter aceitado, viu? Eu que agradeço, viu, Robson? Grande abraço e obrigado também ao Leandro. Leandro, prepara uma música para a gente encerrar aqui, mas antes, quem quiser contratar o Leandro para algum evento, como é que faz? Legal, se você puder mostrar o CDzinho aí, tem meus contatos. O CD eu vou mostrar aí. Enquanto você estiver tocando aí o finalzinho, eu toco ele. Tem o site também, né? leandrobarros.mpb.com.br ou então pelo telefone 11, né? 99950-6128. Vamos cantar então para encerrar então. Obrigado por... Encerrando então, antes de encerrar, a gente sempre traz aqui uma mensagem. Essa mensagem é minha, pode procurar lá na minha página no Face, né? Robson Marcelo, aliás, facebook.com/Robson Marcelo, tem essa e outras frases lá, tá bom? A maior demonstração de respeito é saber conviver bem com as diferenças. Pensa nisso, até a semana que vem. Se Deus quiser, a gente encerra com Leandro Barros. Quem homem de bem não dá, o amor que lhe quer seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, mas se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou para ficar. Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza, camarada.